Nos últimos dias, de repente, do nada, começaram a aparecer muitas notícias de novo sobre coronavírus e Covid. Primeiro, falaram de uma nova variante, mas o estranho é que já há mais de 600 mutações do vírus e a gente não ouvia falar dessas outras mutações todas. Por que será que surgiu agora o assunto da nova variante? Mais do que isso, na semana em que a OMS decreta o fim da emergência sanitária de saúde em nível global, porque sim, já acabou a pandemia há muito tempo, o Ministério da Saúde de Lula diz que não. Pandemia continua existindo, pelo menos aqui no Brasil, e precisa ser vista com seriedade. Não é que a gente não esteja querendo ver um vírus ou uma doença causada por um vírus com seriedade, mas todo mundo sabe que já não tem mais a gravidade que tinha nos anos de 2020, 2021 e até meados de 2022, quando aqui no Brasil foi decretada o fim da emergência sanitária em saúde. Mas o mais importante, já que é para falar de Covid, vamos falar de tratamento de síndrome pós-Covid, de pessoas que depois de terem a doença ficam sentindo os sintomas por muitos e muitos meses e com isso tendo uma qualidade de vida prejudicada. Há tratamento. Eu já entrevistei um dos muitos médicos que tem tratado com sucesso a chamada síndrome pós-Covid. Faz quase um ano que eu publiquei aqui na Gazeta do Povo uma entrevista com o Dr. Dorival Ritt Júnior e, diante das notícias mais recentes, decidi convidá-lo para uma nova entrevista. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a assistir a esse novo bate-papo com muitas informações, especialmente se você tem sentindo dores de cabeça, fadiga e vários outros sintomas associados à Covid, mas sem estar com a doença. Eu estou aqui, então, com o Dr. Dorival Ritt Júnior, que já conversou conosco, com a audiência da Gazeta do Povo, meses atrás, para falar de tratamento pós-Covid, na síndrome pós-Covid, e há novidades tanto nessa área, mas principalmente, doutor? Bom dia, obrigado pela entrevista, principalmente nas notícias que dizem respeito ao próprio vírus, ao coronavírus. A gente tanto ouviu falar recentemente de uma nova variante, muita gente já ficou preocupada, quanto viu a OMS declarando o fim da emergência sanitária em nível global e o Ministério da Saúde do Brasil dizendo o contrário, não acabou não, vamos continuar tratando como pandemia, inclusive meio que alarmando as pessoas para saírem correndo e se vacinar. Então, até que ponto a gente deve ter medo ou não de um reinício de pandemia ou dessa nova variante? E, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Imagina, bom dia. É um prazer estar aqui, Cristina. Queria cumprimentar você e a todos os seus seguidores, e ouvintes aí da Gazeta, porque é um canal que realmente leva notícias relevantes aí para toda a população. Bom, vamos lá. A OMS declarou o fim da pandemia, fim da emergência sanitária. Isso não quer dizer que o vírus acabou, não quer dizer que não temos mais o Covid. Nós temos o Covid ainda, mas ele não causa mais uma emergência pandêmica. Então, a gravidade dele já é tão baixa que não existe mais o porquê se manter em emergência sanitária. Ok? Por que aconteceu isso? Porque o vírus veio se modificando ao longo do tempo, se tornando menos letal, menos perigoso. Isso é um curso natural de todas as doenças. Você vê que a H1N1 também aconteceu isso, quando ela veio era mais perigosa e depois se tornou uma gripe comum. O coronavírus está dentro das doenças respiratórias endêmicas no mundo. Então, todos os países têm o coronavírus e vão continuar tendo, porque ele vai se modificando, driblando para conseguir se manter vivo, ok? Se manter sobrevivente. Essa cepa subvariante, na verdade, que apareceu agora, a Arcturus, deram o nome dela, Arcturus é uma estrela, a quarta estrela mais brilhante de uma constelação que chama Boeiro, que faz parte da Ursa Maior e Ursa Menor, só para o pessoal saber o que é. Já fugiram até daquela regra de dar nomes de letras gregas, Já passaram a dar agora nome de constelações, de tantas subvariantes e variantes que existem. Então, só para você ter uma ideia,
já existe 600 variantes da Omicron, mais de 600. E ninguém E mais essa falou disso aqui, também, né? Para a gente ver como isso é comum. O vírus é o instinto de sobrevivência do vírus, digamos assim, né? exatamente, ele tem um poder de modificação muito grande, tá? E esse é um dos motivos que os inoculantes não funcionam direito com ele, tá? Então, vamos lá. A XBB.1.16 é uma subvariante de uma cruza de duas variantes da Omicron, de duas BAs. Então, a XBB.1.16, ela é muito parecida com a XBB.1.5, tá? E ela traz alguns sintomas um pouquinho diferentes. Então, continua dando sintomas de resfriado, nariz correndo, dor de cabeça, a febre no caso dessa subvariante. É uma febre um pouco mais alta, então geralmente a gente via aí uma febre de 38, no máximo 38,5, agora a gente está vendo febres com 38 até chegando a 39. E uma característica em dor de garganta, continua com tosse, e uma característica que apareceu e que não tinha muito nas outras variantes é da inflamação na conjuntiva do olho, então dá uma conjuntivite, principalmente em crianças. Tem relevância? Passa a ser mais virulenta, mais perigosa? Infecta mais? Não. Porque o comportamento dela está sendo igual, ok? Ah, mas lá em São Paulo teve um óbito com a variante Arcturus. Sim, provavelmente essa pessoa tinha várias comorbidades e qualquer outra doença que essa pessoa poderia ter pego poderia também culminado em fatalidade. Como uma gripe comum, né? A gripe comum também mata. Leva à fatalidade, vai dar uma pneumonia e essa pneumonia acaba levando à fatalidade devido a comorbidades graves, né? Cardíacas, pulmonares, a própria idade da pessoa, né? Pessoas acima de 90 anos aí têm uma fragilidade tão grande que morre de desidratação. Sim. Né? Então, não devemos nos preocupar. É claro, a política no Brasil, infelizmente, acaba usando disso, né, para acelerar as picadinhas, né? Mas eu não vejo o porquê, né, de ter urgência em um inoculante, principalmente em um inoculante que já está desatualizado. Por quê? Porque mesmo a bivalente, ela cobre a infecção, ela faz produzir, né, Anticorpos. imunidade para a cepa original, aquela cepa selvagem de Wuhan, que não existe mais, né? A BA.1.5, que não está mais no Brasil há 5 meses. Não se identifica mais a BA.1.5 há 5 meses no Brasil. Então, como ela tem um poder de mudança muito grande, os inoculantes vão produzir uma proteína que se chama anticorpo para tentar neutralizar aquele vírus. Mas esse vírus não está mais circulante. Sim. Então, por outro lado, né, doutor? Não faz sentido, tá? Esse desespero, né? Principalmente quem já teve. A imunidade natural, ela traz uma imunidade celular de memória, coisa que o inoculante não traz. Então, isso sim protege muito mais a pessoa. Então, se chama imunidade natural. Isso. Por outro lado, desculpe estar te interrompendo ali aquele momento, mas eu já quero entrar no assunto síndrome pós-Covid. Por outro lado, a gente não deve descuidar, embora seja uma gripe, tenha virado uma gripe comum, porque ao contrário das gripes comuns, pelo menos o senhor vai trazer as informações mais atualizadas, mas do que eu tenho lido, até em artigos científicos que têm sido reiteradamente produzidos, né, constantemente divulgados, há uma incidência muito grande, pelo menos se comparar com gripes comuns, da tal síndrome pós-Covid, quer dizer, as pessoas já não estão mais com febre, já não estão mais com dor de garganta ou com a conjuntivite, que o senhor mencionou agora como um sintoma dessa variante atual, mas começam a ter outros pequenos problemas de saúde, mas incômodos, que podem virar um grande problema de saúde, após
o período que seria o período gripal, né? E há tratamento para isso, muita gente não está sabendo. Exatamente. A síndrome pós-Covid, pós-vacinal ou Covid longa, eu gosto de chamar de pós-spike, porque a causa dessa nova doença é a doença mais nova do mundo. Ela se originou através de uma persistência de uma proteína do vírus e dos inoculantes após uma doença nova, que foi o coronavírus, tipo 2, coronavírus SARS-CoV-2. Então, a persistência no corpo de algumas pessoas dessa proteína, que é oriunda tanto do vírus como do inoculante, se chama proteína spike, tá? Ela é tóxica para o nosso organismo e essa persistência dela é multicausal. Pode ser porque a pessoa não consegue eliminar a proteína spike do corpo. Os monócitos é a teoria mais aceita. Os monócitos que são responsáveis em eliminar as proteínas não conseguem eliminar e acabam inflamando o nosso endotélio, que é a película que recobre os nossos vasos sanguíneos, todos os nossos vasos sanguíneos pelo lado de dentro, protege os nossos vasos sanguíneos e tem várias funções no nosso corpo. Pode ser pela persistência viral, isso existe realmente. Pode ser pela proteína spike solta no plasma, que pode ficar até 12 meses, já tem trabalho de Harvard falando isso. Pode ser pela persistência nela, infectando bactérias da nossa microbiota intestinal, e aí produz uma toxina que é absorvida pelo corpo, que é parecida com a proteína spike, e aí inflama o endotélio também. Pode ser por reativação de Epstein-Barr vírus, que é um vírus da família do herpes vírus, né? E acaba que a famosa mononucleose, que a Anitta teve a mononucleose, tem certeza que o dela foi uma reativação de Epstein-Barr por pós-Covid, né? Então é chamada de doença do beijo e tal, porque o vírus fica mais na saliva e causa também essa endotelite. Então, o fato é que a síndrome pós-Covid é uma endotelite generalizada causada pela persistência da proteína spike no corpo. Então, reforçando, a endotelite é uma inflamação da camada interna das veias, quer dizer, vai espalhar pelo corpo inteiro, vai causar problemas de saúde diversos, que a pessoa às vezes nem associa à Covid que ela teve tempos antes. Exatamente, por isso que é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, e são sintomas diversos. Já foram descritos 200 sinais e sintomas ligados ao pós-Covid. Quais são os mais comuns? Os mais comuns é fadiga muscular, é aquela fraqueza muscular, aquele desânimo. Eu sempre pergunto meus pacientes assim, se eu te der uma passagem para você ir no hotel 5 estrelas, ficar 15 dias descansando, você vai voltar descansado? Eles sempre respondem, não, eu vou continuar cansado. Entendeu? Então, não é um cansaço físico por trabalho, por estresse, e sim um cansaço físico pela endotelite causando a fadiga. Crônico mesmo, né? Não adianta dormir, não adianta não fazer esforço. Com sintomas. Eu tenho pacientes que pegaram o Covid lá no início da pandemia e que estão com os sintomas de pós-Covid até hoje, e a gente começou a tratar e melhorou. Fora essa fadiga, o que mais que tem aparecido com regularidade? A muscular é o principal, a perda de falhas de cognições, né? A gente chama de brain fog, quer dizer, névoa mental, então é como se desse um branco. Então, é diferente daquela perda de memória da pessoa senil, né? Com Alzheimer, ou da pessoa que está estressada, que fica o dia inteiro meio que fora do ar. São perdas de memória intermitentes que ocorrem durante o dia. Então, você está conversando com alguém, o que eu estava falando mesmo? Está fazendo uma reunião com alguém, perde o foco. Está fazendo uma programação de computador lá, uma fórmula que ele sempre usa, esquece como que é a fórmula. Vai chamar uma pessoa que é do cotidiano, esquece o nome da pessoa. Vai no mercado buscar alguma coisa e esquece. Eu até postei um vídeo no meu story, né, do cara chegando em casa, mandando uma mensagem para a mulher, amor, onde você está? Ela falou, estou no mercado, né? Eu vim com você me deixou aqui. Tipo assim, o cara esqueceu a mulher no mercado, né? É bem desse tipo mesmo. O cara está lá no mercado e foi embora e esqueceu a mulher. Esqueceu que tinha ido com ela. Imagina o desespero desses pacientes, né? Quando se dão conta de que isso está sendo atípico. Uma pessoa
Imagina uma pessoa que depende do pensamento, depende da sua mente para trabalhar e passa a não conseguir mais. Eu tenho TI, né, técnico de informática, que me procurou porque não estava conseguindo mais passar nos concursos. Olha E só, tem a situação conhecimento da tem pessoa, conhecimento da área, né? né? E aí a pessoa que também tem fadiga e que é trabalhador braçal, ele não consegue render. Sim. Perde emprego, Uma às das vezes, por causa disso, né? maiores é que a pessoa perde a capacidade física, né? O rendimento muscular. Então, o cara fala assim, ó, eu andava de bicicleta 40 quilômetros, hoje eu não ando 10. Mas aí, Eu bom, puxava fadiga, peso na perda de memória, academia, que mais? Tem eu mais algum puxava comum? peso na academia, atendi um engenheiro agora, essa semana agora daí de Curitiba, ele falou assim, o que eu usava antes para aquecer é o que eu estou usando hoje na academia, porque eu não consigo mais. Então, veja só a situação, né? Uhum. Então, fadiga muscular é o principal, brain fog, que é esses esquecimentos intermitentes, dores de cabeça, queda de cabelo, dores no peito e palpitações e taquicardias, tá? Lembrando que a pessoa nunca teve nada, ó, eu nunca tive taquicardia. Depois do Covid passei a ter, ok? Uhum. Obesidade é um dos sintomas que a pessoa sempre foi magra, né? Sempre teve não mudou nada e começou a engordar, ok? Mialgias, artralgias, disbiose, o intestino muda, ok? Então, ó, eu sempre fui regular no meu intestino, agora eu estou constipado, eu estou tendo diarreia de vez em quando, é o que a gente chama de disbiose. Todo paciente pós-Covid tem disbiose. Queda de cabelo mais pronunciada em mulheres, porque a mulher consegue ver melhor, né? Porque o Uhum. cabelo é mais longo, acaba tendo mais volume e acaba vendo mais essa queda de cabelo, né? Alterações sensoriais, então, diminuição da acuidade visual, zumbido no ouvido, diminuição de paladar e olfato, ou alteração. Um cheiro que era gostoso passa a não ser mais um cheiro gostoso, e sim desagradável, né? Isso é bem comum. O que mais? Sim, são diversos Sim. sintomas, né? Vamos para a Dores parte no peito, boa. Vamos para a parte boa. alterações da pressão arterial, ok? Então, as pessoas começam, minha pressão arterial era regulada e passou a não ser mais, E o duro é que ok? são todos sintomas que às vezes se associam a outras doenças e, eventualmente, o Exato, médico não atento pode diagnosticar de forma errada isso, né? Mas, de qualquer forma, exatamente. eu quero ir para a parte boa, que é o tratamento. E aí o diagnóstico consiste em você conseguir identificar, juntar todos esses sintomas e correlacionar ele ao pós-Covid ou pós-vacina, né? Uhum. Apesar de que eu acredito que 100% da nossa população já teve contato com a proteína spike, seja ela pela doença ou seja ela pelo inoculante. Uhum. Então, fica muito difícil você conseguir correlacionar, consegue ainda, mas não correlacionar não quer dizer que não seja pós-spike, Até né? porque Então, muita gente não precisa fala, correlacionar e descartar outras causas, né? Aham. Até porque muita gente não fala, mas eu acho importante lembrar brevemente disso. O fato de você não ter eventualmente se vacinado e não ter tido a doença não quer dizer que você não teve contato com o vírus e com a própria proteína spike, porque muita gente não tem sintomas, nem sabe que teve, não foi nunca diagnosticado, mas teve contato, e até Já por tive, conviver com pessoas que se infectaram, e isso exatamente, significa que está imunizada, em tese, autoimunizada, né? exatamente. Já tive vários pacientes que chegam e falam, eu estou com todos os sintomas que o senhor refere, né? Só que eu não peguei o Covid e não me inoculei. Tá bom, vamos fazer o teste de anticorpos para ver se você tem? Faz o teste, dá positivo. Uhum. Quer dizer que ela não se inoculou, então quer dizer que não é pelo inoculante. Mas ela teve o Covid. Eu tenho Assintomático. ouvido de E vários médicos ao longo da pandemia inteira, é característica de pandemia mesmo, né? Uma hora é a tal da Exato. imunidade de rebanho mesmo, uma hora Eu nem a gosto de população usar toda. esse termo, né? Eu nem Mas gosto de já é usar muito esse aceito, termo de né? rebanho, eu gosto Foi de mais uma imunidade polêmica. coletiva, né? Foi Imunidade coletiva foi mais natural, uma né? polêmica que caiu por terra, porque em determinado momento era proibido falar, mas já tem estudos e mais estudos comprovando isso Exato. agora. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente tem que encerrar aqui por conta do horário mesmo da Tá. agenda.
Eu queria saber a parte do tratamento. As pessoas têm feito o tratamento que o senhor orienta, queria saber como é que é esse tratamento e se há um percentual grande de cura ou de melhora dos sintomas. Ok, vamos lá. O pós-Covid, apesar de ter os sintomas deles não serem sintomas que levem à letalidade, a não ser que ela tenha uma queda de imunidade, isso é característica do pós-Covid também, uma queda de imunidade muito grande e acabe fazendo com que ela pegue uma doença que culmine em letalidade, né? Se não acontecer isso, geralmente não leva à letalidade, mas leva a uma diminuição de rendimento laboral, a diminuição de qualidade de vida muito grande. Para você ter uma ideia, no Reino Unido, 30% dos afastamentos de trabalho hoje são de pós-spike. É a primeira doença a ultrapassar afastamentos por trauma lá no Reino Unido. Então, assim, está se tornando um problema de saúde pública. Você imagina 30% da nossa população ativa se afastar por pós-spike, o prejuízo que nós vamos ter. Sim. Ok? Sim. Então, vamos lá. Existe tratamento? Existe. Tá? Não adianta você ir nos profissionais de saúde, os profissionais de saúde falam assim, não, isso é coisa da tua cabeça, isso aí não existe. Existe sim. Tem centenas de trabalhos mostrando, ele é real, tá? E já existe um tratamento, não é um tratamento de protocolo, né? Que faça tudo igual, então é um tratamento personalizado de acordo com cada pessoa, com cada sintoma que ela está apresentando e pela causa mais provável. Se a pessoa está com reativação de Epstein-Barr, nós temos que tratar o Epstein-Barr. Coadjuvantemente a isso, nós temos que desinflamar o endotélio. Porque o que traz todos os sintomas e todas as consequências é o endotélio disfuncional. O E endotélio o que trata? É passa a não alimentação? conseguir fazer mais as suas funções, que basicamente são ligadas à coagulação do sangue, são ligados à nutrição dos nossos órgãos, porque é através dele que passam os nutrientes. Você está inflamado, não consegue passar, e aí diminui a nutrição de todos os nossos órgãos. Está ligado à ativação da imunidade, regula a imunidade, e está ligado também à pressão arterial. É ele que faz com que o nosso vaso sanguíneo contraia e dilata e regule a nossa pressão arterial imediata. Ok? Então, assim, desinflamar o endotélio é super importante, porque Isso faz com que ele com volte a ter sua remédio? função. É com remédio, é com alimentação, é com exercícios? O que exatamente? É um conjunto de tudo. Inclusive, o exercício físico, no primeiro momento, eu contraindico. Por quê? Porque se não está passando os nutrientes para o músculo, você exige do músculo que ele faça um trabalho, ele vai entrar em fadiga mais rápido, inclusive. Então, primeiro precisa desinflamar para que esse músculo esteja bem nutrido, para daí conseguir fazer o exercício físico. É uma das causas da diminuição do rendimento muscular, principalmente em trabalhadores braçais. Ok? Então, assim, é um conjunto personalizado para cada pessoa, por isso que precisa realmente procurar um médico, para que ele avalie o caso, veja os exames, com dieta anti-inflamatória, com alguns nutracêuticos, reposições de vitaminas e minerais para poder manter o equilíbrio no corpo, então reposição de macro e micronutrientes, e a junção também de alguns medicamentos, inclusive de algumas drogas polêmicas, que a gente costuma não falar, mas aquela droga de matar piolho é uma das drogas que a gente usa, E que né? já tem, a essa altura, muitos estudos Usamos também. científicos mostrando a eficácia, embora não seja divulgada, a gente sabe por quê, né? Exato. Interesses da indústria Exato. farmacêutica, uma Você droga sabe que barata. você sabe que essa droga é a droga mais estudada nos últimos 2 anos. Ela já está ligada, já saiu um trabalho mostrando que ela diminui a multiplicação das células de linfoma, de todos os linfomas. Ela diminui a atividade de células cancerígenas. Olha. Então, ela deve ser usada como coadjuvante de tratamento de linfomas, todos os tipos de cânceres, ok? Fora isso, ela é anti-inflamatória. Ela diminui os coágulos sanguíneos, os microcoágulos.
ela faz com que nossa célula identifique alguns tipos de vírus dentro da célula, tá? Porque quando o vírus entra dentro da célula, ele lança uma substância que faz com que ele fique escondido lá dentro. Então, o vírus do Covid, o da dengue, o da influenza, o do Zika vírus, todos esses vírus e outros também têm essa substância. A droga que mata piolho, ela vai lá e bloqueia essa substância e faz com que o nosso sistema imunológico reconheça o vírus dentro da célula. E, por Então, outro ela é lado, não vi nenhum estudo. um antiviral indireto. Isso, Então, assim, me corrija se eu estiver errada, doutor. Por outro melhora a lado, não energia vi. da pessoa, melhora o ânimo. Nossa, ela é uma droga fantástica. E Até mata piolho. eu não vi nenhum estudo, embora eu tenha ouvido e visto gente afirmando categoricamente que provoca efeitos adversos gravíssimos, pode matar. Esses remédios, nenhum deles, né, associado a isso. Nenhum deles. Inclusive, em doses maiores, essa medicação para matar piolho, que também mata piolho, trata a esteatose hepática. Olha só. Então, quer dizer, falaram que ela provocava hepatite, né? Mas ela com doses maiores, de um comprimido a cada 10 quilos, mais ou menos, claro que é personalizado para cada pessoa, dependendo do grau da esteatose, ela em 2, 3 meses diminui a esteatose. Então, quer dizer, como que ela é hepatotóxica, provoca algum problema hepático, se ela trata um problema hepático? Então, não casa essas informações que lançaram aí, e, na minha opinião, são fake news. Inclusive, no FDA, ela é classificada como hepatotoxicidade baixa. Então, doutor, não infelizmente, tem muito um dos legados, um dos péssimos legados dessa pandemia foi a divisão no meio científico e no meio médico, uns se colocando contra outros, e eu imagino que o paciente com essa síndrome pós-Covid hoje possa chegar num consultório do seu médico até de confiança e ouvir um vai para casa, você não tem nada, como o senhor mesmo mencionou. Onde ele encontra médicos que saibam tratar e estejam dispostos a tratar de forma honesta, que até indiquem estudos científicos para o paciente ler, caso ele não esteja acreditando, né, na eficácia de medicamentos ou de tratamentos. Aonde encontrar esses médicos? O senhor, eu sei que é um deles, mas há uma lista. Os médicos pela vida, por exemplo, são indicáveis também para síndrome pós-Covid? Existe um portal, tá? É www.poscov.com.br, tá? Pós de pós mesmo, POS, COV de Covid, COV.com.br, onde é um portal específico de médicos que fazem o tratamento pós-Covid. Então, lá tem um mapinha que você pode clicar no seu estado, tá? E encontrar os profissionais que fizeram a formação com o meu grande mentor e amigo Guilherme Peck, que formou já mais de 500 médicos, tá? No Brasil todo. Eu tenho o prazer e a honra de ser monitor dele, eu ajudo ele na formação, estamos na 5ª turma já de formação, e essa vai ser a última, ele não vai mais fazer formação em pós-Covid, por diversos compromissos que ele está tendo atualmente. E nesse site, nesse portal, você consegue encontrar informações a respeito do pós-spike e consegue encontrar os médicos em cada estado que atendem o pós-Covid. Inclusive, se fazem ou não telemedicina. Lembrando que a consulta por telemedicina, por teleconsulta, no caso do pós-Covid, é bastante segura, porque a gente faz o diagnóstico através dos sinais e sintomas e, dependendo, muito dificilmente a gente precisa estar com o paciente ali, examinar fisicamente o paciente. Quando existe essa necessidade, a gente sempre pede para algum outro colega examinar, né, para poder ter realmente uma certeza. Mas os tratamentos são com drogas e nutracêuticos e vitaminas de baixo risco, né? Então, entre eles, nós usamos cúrcuma, usamos ômega 3, vitamina D, vitamina C, usamos a droga de matar-piolho, usamos a metformina, tem sido uma grande arma contra o pós-Covid, é uma droga muito boa também, adoro a metformina, tá? É anti-inflamatória, regula a nossa insulina, né? Diminui a resistência à insulina, melhora a energia, melhora a microbiota intestinal e ela tem uma ação direta
ali no monócito que está com a spike proteína dentro, fazendo com que ele se desprenda do endotélio e pare de provocar a inflamação. Doutor, Então, rapidinho, assim, duas perguntas o para encerrar. tratamento é realmente um tratamento personalizado, onde a gente consegue equilibrar a pessoa e tratar a endotelite. Pedir para ser bem rapidinho na resposta aqui, para a gente não estourar Uhum. nosso tempo. Duas Claro. perguntas que eu acho que devem estar na cabeça de todos que estão assistindo a gente até agora. É custo desse tratamento, se tem uma média, e tempo de tratamento. Em quanto tempo a pessoa consegue ter uma melhora no seu estado de saúde? Ok. Isso varia bastante, mas 80% dos pacientes que eu tratei até hoje, e foram mais de 400, tem a melhora entre 6 e 12 semanas de tratamento. Então, 1,5 a 3 meses, mais ou menos. O tratamento inicial é sempre durante 6 semanas, e aí a gente avalia, muitos pacientes a gente já dá alta já nessas 6 semanas, porque tiveram melhora mais de 80%, 90%, e alguns pacientes persistem com sintomas, isso depende muito do tempo que a pessoa já está inflamada e o grau de inflamação, quantidade de proteína spike que essa pessoa tem dentro do corpo. E pelas reativações. Se ela tem uma reativação, por exemplo, de Epstein-Barr vírus, ela vai precisar fazer o tratamento, e só o tratamento do Epstein-Barr vírus demora aí em torno de 30 dias. Então, isso depende muito, mas 80% das pessoas ficam bem entre 6 e 12 semanas. É caro o tratamento? Depende, depende do que a gente for usar naquela pessoa, né? Então, tem alguns nutracêuticos que são um pouco mais caros, como, por exemplo, o ômega 3, dependendo da marca que você compra, acaba sendo um pouco mais caro, né? Muitas vezes a pessoa está tão com baixa de energia que a gente precisa, por exemplo, prescrever uma coenzima Q10, e aí acaba encarecendo, mas não são, assim, essenciais. O tratamento básico essencial, a gente consegue até as medicações pelo SUS, né? Que estão dentro do rol de medicamentos fornecidos pelo SUS, né? Então, uma dica, inclusive, para os nossos governantes aí, eu não estou vendo nenhum político, nenhum governador, prefeito estar preocupado com o pós-Covid. E é uma preocupação de saúde, né? Então, Porque, como o senhor falou em outro realmente é uma momento, preocupação. Se muita ele gente começar a parando de trabalhar. pesquisar, aí ele vai ver que realmente precisa. Então, acordem, porque vai ser um grande problema de saúde pública, né? Então, assim, Doutor, o tratamento não é muito caro. É claro que a gente adapta o tratamento, inclusive, com as condições financeiras da pessoa, né? E é isso. Dificilmente vai encontrar um médico pelo SUS para tratar o pós-Covid. A maioria dos médicos que estão tratando são médicos que atendem na rede particular, privada, e talvez o custo maior do tratamento é realmente a consulta. E tem o seu valor, porque vai voltar a pessoa a ter a sua vida do seu normal. Aquele normal que era antes. Não existe um novo normal. O normal é como você era antes. Sim, vamos derrubar essas narrativas de vez. Doutor, muito obrigada, viu, por conversar aqui com os assinantes da Gazeta do Povo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, o prazer foi meu. Sempre é importante passar essas informações e te ver bem aí, fazendo bastante sucesso aí no jornalismo. Queria agradecer a você pela sua persistência, pela sua resiliência em sempre levar a verdade às pessoas. Agradeço também a você que assistiu essa entrevista até aqui. Se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe para que ele chegue a mais gente. E um agradecimento especial aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são vocês, assinantes, que permitem a produção de conteúdos como esse. Vocês que ajudam a patrocinar um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções conservadoras, as mesmas da maioria dos brasileiros. Caso você ainda não seja um de nossos assinantes, me acompanhe só pelas redes sociais, eu tenho o convite para que você venha fazer parte da nossa comunidade de assinantes, acessando a promoção que está no QR Code da tela ou no link na descrição do vídeo. Sendo assinante, como eu disse, você ajuda a patrocinar nosso jornalismo, mas tem também várias compensações. Acesso exclusivo a conteúdos produzidos por mais de 40 colunistas. J.R. Guzzo, Rodrigo Constantino, Luiz Ernesto Lacombe, Guilherme Fiuza, Roberto Mota, várias pessoas que você gosta, que você acompanha em outras mídias, também escrevem, gravam vídeos e podcasts aqui para a Gazeta do Povo e tem até cursos online exclusivos para quem assina.
O preço é bem baixinho e eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Eu também sou colunista e te espero lá na Gazeta.